Olá, queridos, muito bom dia. Compartilho nesse devocional o capítulo 13 do livro de Levítico. Dois subtítulos que são colocados nessa leitura são Lei acerca da lepra e Lei acerca do mofo. Quem sabe você esteja pensando o que vai sair desse devocional. Bom, interessante que nós vemos vários dos textos de Levítico trazendo as leis sobre oferta, sobre holocaustos, mas também algumas diretrizes de Deus para questões sanitárias, por assim dizer. Algo que me veio em mente quando eu li esse capítulo com os dois subtítulos foi Deus ele cuida integralmente do ser humano. Deus cuida do seu povo nas questões de oferta, purificação, lei, mas ele também cuida das questões bem complicadas de mofo e também da lepra. Deus não quer estar presente na vida do povo somente em alguns momentos, mas Deus cuida em sua totalidade. Jesus no Novo Testamento ele vai lidar em certo momento com um grupo de leprosos. Como era uma doença contagiosa, e esse capítulo de Levítico vai deixar muito claro o problema que era ser leproso. Havia toda a questão da impureza, precisando que essa pessoa ela ficasse separada das outras, seja para não haver mais contágio, e de contágio entende bem em tempo de pandemia, né? Seja também pela questão de impureza cerimonial. Hoje você não ouve mais falar em lepra, mas em hanseníase, que tem um tratamento, de acordo com a internet, que é de 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos. Então você imagina a lepra no tempo do Antigo Testamento? Sem o conhecimento médico que nós temos como hoje, sem esses remédios avançados que nós temos. Se a questão médica não era, quem sabe, o grande forte, não estava tão adiantado no tempo em Levítico, nós temos um Deus que ele se preocupa com a situação e instrui também o povo. Deus não olha para o povo e diz, esperem os médicos um dia descobrirem como cuidar disso. Não, Deus ele cuida. Deus mostra como o povo deveria lidar com isso. Seja para aquele homem que estava doente, seja para o próprio povo não ser contaminado. Nós temos um Deus que cuida dos seus. Olha só que interessante, capítulo 13, versículo 53 em diante. Mas se, quando o sacerdote o examinar, agora falando do mofo, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro novamente. Eu acho muito interessante esse texto aí, é quase uma aula de como lidar com mofo, seja lavando, seja cortando a parte que não tem mais volta. Então toda essa questão do mofo gerava problemas e gera até hoje problemas de saúde. Se você é infectologista pode falar disso melhor do que eu, mas há todo um cuidado por detrás disso, porque o mofo ele não deveria estar lá. E o que Deus faz com esse povo? Instrui o povo de como deveriam se cuidar. Fato é, esses textos podem parecer um pouco cansativos na tua leitura bíblica diária, mas olhe para esse lado do cuidado de Deus para com os seus. Não enxergue esse cuidado de Deus como, que texto chato, né? Falando de mofo e de lepra. Mas olha como isso foi importante para aquele tempo, para o cuidado e para a manutenção do povo. Era cuidado, não era limitador, não era opressor de Deus, mas Deus zeloso, Deus que ama e cuida do seu povo. Eu quero dizer, graças a Deus que nós temos hoje um sistema médico que nos ajuda com isso. Nós temos várias formas de lidar com a lepra, com o mofo, graças a Deus por isso. Presente de Deus. Mas olhe para esses textos e lembre que Deus te ama.
de que Ele cuida da nossa vida. Ele quer cuidar de nós, o texto de Levítico deixa isso claro, cuida até da questão do mofo. Mas a minha grande pergunta para você é hoje, será que nós queremos ser cuidados por Ele? Ele quer cuidar. Será que nós queremos ser cuidados? Amém.